top 12 beijos mais mortais dos videogames. Aquele beijo que, em vez de te animar, te deixar todo apaixonado, acaba sugando toda a sua vida e te matando logo no final. Vou começar logo de cara com um beijo mais de boa, mais simples, mais de leve, que além de sugar a sua energia, copia os seus poderes e te mata logo em seguida. Esse é o famoso beijo da vampira da série X-Men, pois ela tem o poder de sugar a sua energia vital enquanto fica com os seus poderes, ou os poderes de quem tocou ela ou quem ela tocou. Já nos games, ela costuma tascar logo um beijo em seu adversário, e quem iria recusar um beijo dessa bonitona, né? O problema é que isso será o último beijo da sua vida. Good night, sugar. No jogo Aggressor of Dark Combat, existe uma estudante inglesa chamada Kizara, que já na escola tinha uns problemas de reputação por ser bem cruel. Ela batia em todo mundo e sempre perseguia o Joey Kusanagi, pois estava apaixonada por ele. Ela dava em cima do Joey Kusanagi à torta e direita ali na escola. Apesar de Kizara ser uma bela garota, Joey Kusanagi tinha um bom motivo para fugir dos seus encantos. Um desses motivos era um dos beijos mais mortais dos games. Dentro dos jogos, sua finalização é literalmente de matar. Ela manda um beijo e parte o coração do oponente, causando automaticamente sua morte. O que ela tem de beleza, também tem de crueldade. Já no game Mace The Dark Age, lançado exclusivamente para o Nintendo 64, a lutadora com o beijo mais mortal é a Namira, uma dançarina do ventre que dominou a arte de luta com espada. Então ela fugiu do seu harém com quem ela morava, era escrava praticamente, né? E agora busca vingança contra todos os seus inimigos. Essa lutadora é mortal de duas formas, nos golpes certeiros com sua espada e no beijo, em que ela encolhe o adversário, mete o pé na sambiquira dele e depois tranca o inimigo na garrafa. Essa Namira é maldosa demais, né? Além de te dar uma surra, te encolhe e tranca você na garrafa pra sempre. Melhor não ficar na mira dela não, hein? Quem não pode faltar numa lista de beijos mortais é a Poison, da série Final Fight, a famosa e polêmica Poison mesmo. Além dos beat'em ups da Capcom, Poison também aparece como lutador em Final Fight Revenge, e lá seu beijo deixa qualquer lutador um passo mais próximo da morte. Quando o beijo venenoso da Poison alcança os adversários, eles começam a ter delírios e visualizam imagens sensuais da Poison. Sensuais até demais, né? E logo em seguida, parte de sua barra de vida é sugada. Então fica a dica aí, né? Se você não quer ver a Poison com poucos trajes, melhor evitar o seu beijo mortal. Talvez o personagem mais assanhado dos videogames seja o Rasputin, da série World Heroes. Rasputin é um lutador russo, feiticeiro com grande conhecimento de magia e líder de um culto religioso que prega o amor. Inclusive, dentro do enredo do game, seu objetivo é pregar sobre o amor para toda a humanidade. Nem que for à força, né? Já que seu beijo durante a luta agarra o oponente e na marra dá uns amassos nervoso nele. Reparem aí, o Rasputin tira a camisa e parte pra cima do adversário sem medo de ser feliz. Com Rasputin é assim, se não beija por bem, beija por mal mesmo. Se existem os beijos quentes nos games, também existem os beijos frios, ou melhor, os beijos congelantes quando lutamos contra a Riptide do jogo Eternal Champions. Essa Riptide aí é uma pirata que busca vingança contra outros piratas que mataram a sua família, e seu beijo seduzente congela o inimigo e explode o seu coração logo em seguida. Explode literalmente mesmo, o coração vai pras cucuias. Impossível ser mais mortal que isso, e esse é o motivo de Riptide ter sido escolhida para o vídeo de hoje. No jogo The King of Fighters Maximum Impact, a personagem Xianlong possui um beijo tão venenoso que ao beijar o seu oponente, na boca, claro, né, vai deixá-lo atordoado com os efeitos desse veneno durante toda a partida. A vida do lutador envenenado continuará a se esgotar até que a luta termine. Então, após esse beijo, de uma forma ou de outra você vai morrer, seja pelos golpes da Xianlong ou pelo veneno mortal que já foi transmitido para você através do beijo e agora está sugando a sua vida. A melhor chance de sobrevivência é acabar com ela primeiro, senão é um beijo mortal.
Como não existe uma idade mínima para continuar beijando por aí, a lutadora Umi dos jogos Power Instinct continua com seus ataques usando dentadura e um beijo mais enrugado que maracujá guardado por muito tempo. Porém, o beijo da velhinha Umi vai além dos limites da vida, já que ao puxar um espelho, Umi aponta para o seu inimigo e seu espírito que voa para beijar e sugar a força vital do seu oponente. Ela não vai lá e mata, né? Só suga um pouco da vida e por isso que a velhinha fica novinha por alguns segundos ali durante a luta. Você tá lutando com uma velhinha, de repente ela tá nova, mas só por um pouco de tempo porque ela sugou a sua vida com o beijo. Esse beijo da velha aí é só uma desculpinha mesmo. O que ela quer é se apropriar da sua energia vital e assim viver um pouco mais de tempo. Por isso que essa senhora é tão ágil durante as lutas. Cada beijo é um pouco mais da sua energia vital. Outra beijoqueira da morte é a Morrigan, famosa pelo jogo Darkstalkers. Essa personagem é uma súcubo, uma criatura meio vampiro e meio demônio, só que com uma bela aparência, bem bonitona mesmo. O objetivo dos súcubos geralmente são seduzir homens, primeiramente aparecendo em sonhos e depois fisicamente. Só que Morrigan deve ter pulado essa parte dos sonhos, ela partiu logo para a parte física e beija seus oponentes nas lutas, sugando toda a sua energia vital. Em Marvel vs Capcom, por exemplo, ao soltar um especial, Morrigan leva o oponente para trás das cortinas e o enche de beijos. Então, quando as cortinas se abrem novamente, sua vida está um pouquinho menor do que estava antes. Não é aquele beijo beijou e já morreu, mas aos poucos vai sugando a sua vida. O problema é que com toda essa beleza aí, né, os lutadores com certeza vão querer beijar essa garota a toda hora, resultando assim numa morte certa. Um beijo um pouco menos mortal, mas que deixa o personagem atordoado é o da Poison Ivy, lutadora de Injustice 2. Poison Ivy algumas vezes agarra o rosto do oponente com uma mão e quando está prestes a beijá-lo, dá uns tapas no rosto com a outra mão, só pra enganar ele, pra ele deixar de ser trouxa. Já outras vezes, Ivy está mais animadinha, então beija o oponente de verdade mesmo e deixando ele atordoado por um curto período de tempo. Apesar de não matar os inimigos instantaneamente, igual aos outros beijos que apareceram aqui no vídeo, com certeza o beijo de Ivy é um golpe mortal, pois deixa o lutador vulnerável por alguns momentos, então qualquer ataque após o beijo é mortal com certeza. Em Soul Calibur 4, o beijo mortal que eu vou mostrar não só mata o oponente, mas também suga a alma dele. E a responsável por esse beijo da morte é a personagem Tyra, ou Tira, sei lá como é que se pronuncia. Essa lutadora já é maligna desde pequena e aos 17 anos já tinha entregado sua alma para o capiroto para assim poder espalhar o mal por todo o mundo. Foi desejo dela mesmo espalhar o mal. Dentro do game, seu estilo de luta é a dança da morte, que é como se fosse umas preliminares para o que ela aguarda para o final das lutas, o beijo sugador de almas. Além de te matar, ela fica com a sua alma para si. Essa lutadora aqui eu realmente não quero beijar. E por último eu deixei as garotas beijoqueiras da série Mortal Kombat. Lá não apenas uma, né, mas pelo menos uma meia dúzia de lutadoras adoram dar um selinho de leve de vez em quando nos oponentes, causando geralmente a morte deles logo em seguida. Tem a Sonya Blade, a Kitana, a Tanya e várias outras dos MKs mais novos que adoram dar uma bitoquinha aí nos oponentes e acabam matando todos eles, todas com aquele beijo que você não deseja nem para o seu pior inimigo. Eu não vou falar uma por uma aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas destaque aí para Sonya Blade, eu sempre lembro dela quando falamos de beijos mortais nos games, mas vai de cada um, né? Eu sempre lembro da Sonya, e você lembra de qual personagem de MK? Aproveita e comenta aí embaixo, e já fica a dica, né? Se você tem o desejo de continuar vivo, por favor, não beije nenhuma dessas garotas. Sonya wins. Fatality.
Jogos da série Tekken sempre tiveram muitas referências e easter eggs desde os primeiros games até os mais atuais, porém mesmo os jogadores com olhos de águia podem ter deixado passar algumas referências que eu vou mostrar no vídeo de hoje, aquelas referências que só os mais atentos perceberam. Será que você conhece todas elas? Começando com o easter egg que aparece no cenário de Tekken Tag Tournament 2 e Tekken Revolution, numa área que retrata uma típica praça alemã. Basicamente, os jogadores lutam no meio da praça da cidade, entre vários animais espalhados e pessoas vestindo roupas tradicionais alemãs. Até que entre uma luta e outra, encontramos um galo, um gato, um cachorro e um burro empilhados um em cima do outro, andando livremente ali pela cidade. Essa torre de animais é uma referência ao conto popular Os Músicos da cidade de Bremen, lá dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são conhecidos aí por vários contos populares. Na história, um burro, um cachorro, um gato e um galo fogem de suas respectivas fazendas com medo de serem descartados ou maltratados pelos seus donos. Um por um, eles saem de suas casas e partem juntos para Bremen, uma cidade conhecida por sua liberdade para viver lá sem seus donos e se tornarem músicos. Olha a ambição desses animais. Provavelmente você já ouviu falar dessa história, né, dos músicos de Bremen, mas você sabia dessa referência aqui dentro dos jogos Tekken? No jogo Tekken 6, no cenário City After Dark, existe um painel de neon gigante escrito Tiger. Não tem como não enxergar isso, né? Um painel brilhante bem chamativo. Essa palavra Tiger é uma referência a Onitsuka Tiger, uma marca de tênis bem famosa que vende seus produtos em várias partes do mundo. Porém, o que mais chama atenção é que essa marca de calçados aparece em vários personagens da série Tekken e até em personagens de outros games. O tênis Onitsuka Tiger é usado pelo King, por exemplo, pelo Lau e até em outros games, como Street Fighter V, em que a Chun-Li usa essa mesma marca. Não sei se é patrocínio ou outra coisa, só sei que existe bastante referência a esse Tiger em vários personagens dos games. No cenário de Ling Xiaoyu em Tekken 3 e Tekken Tag Tournament, existe um restaurante ao fundo chamado Italian Tomato. Esse local existe sim na vida real e é uma cadeia de restaurantes e cafés com sede em Tóquio. O que pouca gente sabe é que a própria Namco comprou esses restaurantes italianos em 1986. E sob o controle da Namco, a loja foi apresentada como pano de fundo nos jogos de sucesso da empresa. Isso durou muitos anos até que em 2005 a desenvolvedora vendeu a maioria das ações do Italian Tomato e desde então, agora a Bandai Namco Games vem se dedicando somente aos seus jogos, que rendem muito mais que uma rede de restaurantes. Quem joga Tekken desde lá dos anos 90 já deve ter lutado no cenário do King em Tekken 2. Esse cenário é uma igreja grande e vazia com um tapete vermelho estendido pelo chão. E se você reparar lá no fundo, tem um altar com uma pintura na parede. À primeira vista parece uma pintura comum que encontramos em catedrais. Aliás, nos jogos Tekken aparecem muitas catedrais, monumentos e obras de arte. Só que essa pintura em especial é baseada na famosa Creation of Eve, ou a criação de Eva, pintada por Michelangelo. Eu só não tenho guardanapo, viu? Não esse Michelangelo, e sim o pintor famoso. E como o próprio nome diz, a figura retrata quando Eva foi criada no paraíso. Se você conhece a história do King na série Tekken, sabe que ele é religioso e até cuida de um orfanato lá no México. Ah, você não conhece a história desse lutador aí de Tekken? Tem vídeo aqui no canal, aliás, tem vídeo de dezenas de personagens da série. Vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir depois. Inclusive, tem esse easter egg lá. E por último, o easter egg que a maioria dos jogadores brasileiros perceberam, isso porque está escrito em português. Mas se você não percebeu, eu lhes mostrarei. No cenário praia em Tekken 4 existe um grande muro com vários painéis e referências. Alguns cartazes não dá pra ler quase nada, mas existe um banner que se destaca com a frase "Eu não entendo português bem", escrito errado ainda por cima, né? O português. Você é burro, cara. Um easter egg tanto estranho, mas temos que confessar
confessar que o desenvolvedor da Namco, que deixou esse easter egg aí no game, estava sendo super sincero, ele realmente não entende muito bem da língua portuguesa. Para escrever errado assim, né, não deve entender quase nada. Ou ele só estava zoando com a cara dos jogadores. Acho que a resposta mesmo nós nunca saberemos. Mas o easter egg tá lá, para quem quiser ver em Tekken 4. Versão de Mega Drive do Mortal Kombat 1 lá de 1992, onde é possível fazer um código que desbloqueia o modo trapaça. Para isso, faça a seguinte sequência no menu principal, assim você acessa o modo cheat, que na verdade é outro menu, né, que você pode desbloquear ou bloquear o que quiser. Além de poder definir quem luta contra quem e onde, há 8 bandeiras que habilitam ou desabilitam vários recursos, e cada um concede algum benefício ao jogador, que vão desde créditos infinitos, a CPU vencerá com Fatality, e até a famosa cabeça de Fergus é desbloqueado nessa versão. Inclusive o sangue você pode desbloquear aqui. Mas sem sombra de dúvidas, a bandeira número 0 é a que realmente deixa o jogador apelão. Essa bandeira faz com que o seu oponente morra com apenas um golpe. Sim, o oponente já começa com a vida no Danger, e aí é fácil, né? Até o pior jogador consegue vencer sem nenhum esforço. Esse é um código que te deixa muito apelão. Fight. Finish him. Se tem um estilo que sempre faz sucesso no mundo dos games, são os jogos de luta. Os fighting games dominam entre os mais jogados com certeza. Lá nos anos 90, por exemplo, os fliperamas eram 90% os jogos de luta e viviam sempre lotados. Jogos de luta eram o mais procurado. E devido a essa fama, as desenvolvedoras resolveram criar spin-offs desses games de luta, porém com títulos de outros estilos. E por isso no vídeo de hoje eu separei 7 spin-offs de jogos de luta que não são jogos de luta. Se você não entendeu direito a proposta desse vídeo, então vem comigo, bora assistir até o final, que só tem jogo bom nessa lista. Vou começar com o famoso Dead or Alive, aquele fighting game com belas mulheres que mandam ver na porrada. Esses gráficos extremamente detalhados fizeram muitos garotos dos anos 90 gastarem fichas e mais fichas nos fliperamas, e os ports para consoles com certeza eram os mais jogados em casa. Até que alguns anos depois a Tecmo lançou Extreme Beach Volleyball, que é um jogo com as mesmas lindas personagens de Dead or Alive, só que jogando vôlei na praia e outras tarefas nada relacionadas com jogos de luta. Elas não brigam na praia, elas jogam vôlei mesmo, porém com seus quase nenhum trajes. Acredito que os jogadores de games de luta não ligam muito para games de esportes, mas no caso de Extreme Beach Volleyball, acho que dá pra abrir uma exceção, né? Um spin-off de jogo de luta que não é um game de luta. Outro fighting game que desviou do seu caminho foi Mortal Kombat. O que antes eram apenas lutas com finalizações sangrentas, acabou se tornando uma ação e aventura com o Sub-Zero como protagonista. Porém, não contente com os resultados desse spin-off, a Midway Games lançou uma versão aprimorada e o batizou de Mortal Kombat Special Forces e colocou o Jax como protagonista principal. Mas também não foi lá aquelas coisas, nada muito atraente nesses dois games, e mesmo com os baixos resultados de fama e venda, novamente outro spin-off foi lançado que não tinha nada a ver com jogo de luta. Dessa vez era um hack and slash chamado Mortal Kombat Shaolin Monks. Esse sim, né, um hack and slash de respeito, com a jogabilidade mais refinada e o Liu Kang e o Kung Lao como protagonistas. Apesar da boa aceitação do público desse último título, nunca mais ouvimos falar de um spin-off de peso nesse estilo de jogo Mortal Kombat. Só jogos de luta mesmo foram lançados e outros estilos ficaram meio na banheira e até hoje não saiu nada. Será que a desenvolvedora tem medo de um futuro fracasso? Bom, se for na pegada de Mortal Kombat Shaolin Monks, pode lançar que é sucesso. Antes de Street Fighter 2 estourar de sucesso no mundo inteiro, o primeiro Street Fighter da Capcom tentava achar o seu espaço ainda nos anos 90. Esse título aqui não é lá aquelas coisas, mas com certeza foi o que motivou a desenvolvedora a criar uma das maiores franquias de luta de todos os tempos. O Street Fighter 2 em diante
só estourou de sucesso. E mesmo com a pouca fama ali do primeiro Street Fighter, ele teve um spin-off chamado Street Fighter 2010 The Final Fight, que não era mais um game de luta, e sim um jogo de plataforma futurista, que aliás é um excelente título da era 8 bits. Naquela época, a divisão inglesa da Capcom comercializou o jogo, o Street Fighter 2010 aí, com uma história de fundo de um personagem principal para parecer que era o Ken de Street Fighter, enquanto o protagonista original lá da versão japonesa era um personagem completamente diferente chamado Kevin, mas no final das contas ele se parece mesmo com o Capitão Comando, né? E apesar de ser um título muito interessante, o jogo é tão difícil quanto vários outros famosos do Nintendinho, aquele tipo de game que você só vai passar raiva. Então, se você anda muito calmo aí nas suas jogatinas e quer experimentar um pouco de estresse, joga Street Fighter 2010 The Final Fight, essa versão do Nintendinho aqui, que é um spin-off de um jogo de luta, porém não é um jogo de luta. Existe um spin-off de Tekken que inicialmente se chamaria Nina, mas teve seu nome mudado para Dead by Degrees para demonstrar o sistema de combate do jogo, que não é um jogo de luta. Enquanto nos jogos Tekken, Nina é uma lutadora de salto alto, com uma cara brava e bem difícil de derrotar, em Dead by Degrees, Nina recebe uma missão de se infiltrar no navio cruzeiro, e após infiltrada, é obrigada a entrar num torneio que está acontecendo dentro desse navio. Porém, o game não é de luta, só que as missões são praticamente um beat'em up misturado com bastante puzzles e quebra-cabeça para abrir portas, decifrar enigmas e tal. O jogo tem bastante quebra-cabeça mesmo e quebra-pau só de vez em quando, é só uma parte do game. Outra coisa interessante são as cutscenes, que vão mostrando uma versão alternativa da infância da Nina e da Anna Williams. Não é canônico esse jogo, mas já preenche algumas lacunas que ficaram lá sem ninguém entender nada nos jogos Tekken em relação aí ao passado da Anna e da Nina Williams. Dead by Degrees é um exclusivo do PlayStation 2 e não se tornou famoso como os jogos de luta Tekken, mas se você gosta desse estilo e é fã da Nina Williams, pode jogar sem medo, até porque ela está de biquíni boa parte do tempo do jogo, né? E quem não quer ver a Nina de biquíni, então pode jogar. Nos anos 90 eu ouvia muito falar de Soul Calibur, Soul Edge e outros games da série Soul. Eram bem conhecidos e comentados como jogos de luta. Só que existe um game chamado Soul Calibur Legends, que na verdade é um hack and slash bem no estilo Dynasty Warriors mais ou menos, e lançado exclusivamente no Nintendo Wii em 2007 com os principais personagens da série de luta. Eles pegaram os personagens da série de luta, Soul Calibur, e lançaram nesse hack and slash. Aqui basicamente você caminha por estradas lineares pré-programadas e desce a porrada em inúmeros inimigos repetidos, assim como qualquer hack and slash. Tem chefes gigantescos pelo caminho e até uma história que é contada entre uma fase e outra, enquanto o jogo carrega ali, fica contando a história do game, bem no estilo RPG. Tudo isso você controla com os controles de movimento do Nintendo Wii. Eu particularmente acho esse estilo de jogo bem repetitivo depois de algumas horas, porém não é um game ruim. Se você jogar aos poucos, é uma boa opção para quem é fã da série Soul Calibur da Bandai Namco. Um crossover que fez um sucesso considerável entre os fighting games foi SNK vs Capcom, já que ambas as empresas têm jogos excelentes de luta e lutadores marcantes que atraem milhares de jogadores no mundo inteiro. Mas existe também um spin-off desse crossover chamado SNK vs Capcom Card Fighter DS, que é exatamente o que o próprio nome diz, um jogo de cartas em que batalhamos para ver quem é mais forte. É tipo um Yu-Gi-Oh! Só que com cartas de lutadores da SNK e da Capcom, um estilo bem específico só para quem realmente gosta. Esse título teve duas versões anteriores lançadas no Neo Geo Pocket e só foi lançado mesmo no Nintendo DS anos mais tarde, uma versão mais melhorada, que é esse Card Fighters DS aí. Apesar de retratar lutadores famosos e ter até a palavra Fighter no nome, esse game passou longe de ser um jogo de luta.
Enquanto o jogo Virtua Fighter é um jogo de luta que trazia uma das primeiras amostras de jogos em 3D aí pra gente, houve um spin-off chamado Virtua Quest, que apesar de ter elementos de luta na trama, na verdade era um RPG de ação combinado com muita pancadaria num mundo totalmente diferente de Virtua Fighter. Em Virtua Fighter você lutava, aqui em Virtua Quest você mais conversa, caminha, faz ali uns puzzles, faz algumas tarefas, é bem no estilo RPG de ação mesmo. Aqui corremos no ambiente futurista enquanto coletamos itens que podem ser trocados por dinheiro, quase que um caçador de recompensas do futuro. Mas luta mesmo não temos, o jogo foca mais em plataforma e beat'em up juntamente com armas e acessórios futuristas, bem diferente do Virtua Fighter que conhecemos. Mesmo assim eu achei a proposta interessante, os gráficos estão muito bons para o PS2 e GameCube e o jogo tem muita história, uma história com bastante diálogo mesmo. Claro que tudo em inglês, porém bem elaborada. Para amantes desse gênero, tá aí uma recomendação super interessante. Aqui mesmo no canal eu já fiz um vídeo sobre a Blue Mary, num quadro onde eu conto as melhores curiosidades sobre personagens de The King of Fighters. Vou deixar o link na descrição caso você queira ver o vídeo. E como a maioria dos lutadores de KOF, esses personagens vieram de games anteriores da SNK, como a Blue Mary, por exemplo, que veio de Fatal Fury. E lá em Fatal Fury existe um easter egg que acaba por mostrar um pouco demais o belo corpo da personagem. Bom, para desbloquear esse easter egg, você precisará, obviamente, selecionar a lutadora Blue Mary e estar lutando no cenário Sound Beach Arena. Nesse cenário, se você derrotar o seu oponente no canto, qualquer um dos dois cantos do cenário, ambos os personagens cairão na água, só que Blue Mary vai perder parte da sua roupa e vai ficar toda envergonhada. Isso acontece de formas diferentes em várias versões do game, e na versão do Neo Geo, por um milésimo de segundo, Blue Mary acaba mostrando todos os seus pixels para quem quiser ver. É uma aparição bem rapidinha, mas ela mostra tudo. Depois de tantas décadas de evolução dos videogames, muitos jogos se tornaram icônicos e famosos, principalmente pelo seu gênero, né? Seja plataforma, hack and slash, RPG e por aí vai. Porém, algumas franquias tentaram outros caminhos, como criar um jogo de luta em jogos que não tinham nada a ver com o estilo, e quase todas essas tentativas foram um fracasso em vendas. Vou mostrar 7 franquias assim, espero que esse vídeo não seja um fracasso de visualizações aqui no YouTube, então peço que você assista até o final e bora lá! O primeiro jogo de luta que vou mostrar veio da franquia Castlevania, aquele plataforma famoso dos anos 80 e 90 por sentar a chicotada no Drácula e em todo um reino de mortos-vivos. O jogo teve muitas continuações e personagens inesquecíveis foram criados, juntamente com jogos que se tornaram clássicos. Até que em novembro de 2008, a Konami resolveu lançar exclusivamente no Nintendo Wii Castlevania Judgment, um jogo de luta em 3D que se baseia nos controles de movimento do Wii. Os lutadores aqui são uma coletânea de personagens de jogos passados que tiveram suas histórias totalmente modificadas, mas o que complicou mesmo foi a jogabilidade baseada nos movimentos do Nintendo Wii. Não é um jogo impossível de jogar, depois que você se adapta até que fica interessante, só que não tem aquela emoção, né, e rapidez que acontece em outros jogos de luta. Tudo aqui é mais lento e mais simples, e obviamente não tem nada a ver com Castlevania que conhecemos. Na época o título garantiu nota 5 de 10 entre os críticos e a Konami desistiu de tentar transformar Castlevania em um jogo de luta. Outra grande empresa que tentou guiar uma franquia por um caminho totalmente diferente foi a Capcom, e o escolhido foi o Onimusha. Para ser justo, um jogo de luta baseado em samurais é uma ótima ideia. Um exemplo bem rápido é Samurai Shodown, lá de 1993, lançado pela SNK. A ideia foi boa e a execução melhor ainda. Já o Onimusha Blade Warriors não teve toda essa sorte, apesar de seguir o mesmo estilo de Super Smash Bros, com 4 jogadores, vários personagens, uma arena medieval
tal, plataformas e tudo mais, não teve a repercussão que a Capcom desejava. O game foi lançado em 2003 exclusivamente para o PS2 e trouxe até o Mega Man e o Zero como personagens ocultos. Um atrativo a mais e mesmo assim caiu no esquecimento, pois ficou conhecido na época como a cópia do Smash Bros que não deu certo. O gênero beat'em up estourou de sucesso nos anos 80 e 90 e logo surgiram jogos mundialmente famosos como Double Dragon, por exemplo. Quem é fã de retro game com certeza se lembra desse clássico. Só que em vez de modernizar sua fórmula beat'em up para se manter relevante com a mudança dos gostos dos jogadores mais modernos, Double Dragon entrou no mundo de jogos de luta com dois títulos diferentes, Double Dragon para Neo Geo e Double Dragon The Shadow Falls. Ambos os títulos não foram lá aquelas coisas e quase mataram a franquia por mais de uma década. Claro que se você jogou um desses games na sua infância, vai achar interessante pela nostalgia que ele traz, mas não chegou nem perto da jogabilidade visual dos melhores games de luta daquela época, e por isso Double Dragon acabou caindo no esquecimento. Pode reparar, hein? Todo mundo só comenta mesmo sobre Double Dragon pelos seus beat'em up famosos, e nunca pelos jogos de luta que fracassaram. Pode até não haver nenhuma franquia de Dungeons & Dragons em termos de videogames, apenas um monte de títulos diferentes que se relacionam entre si de alguma forma, e a maioria deles, não surpreendentemente, são RPGs. Dungeons & Dragons RPG, faz muito sentido, até que em 1996 Iron and Blood Warriors of Ravenloft foi lançado para PS1 e PC, e apesar desse fighting game ser tecnicamente impressionante para a época em termos gráficos, números de personagens e profundidade do jogo, Iron and Blood simplesmente não era muito divertido ou intuitivo de jogar. O game foi originalmente revelado como exclusivo para o 3DO, sob o título de Iron Blood, mas logo foi mudado para PlayStation e PC, o que ajudou a alavancar as vendas. Todo fã de Dungeons & Dragons queria jogar esse game, e por isso o título foi muito bem vendido na época, chegando a 150 mil unidades. E tão grande quanto as vendas foi a decepção dos fãs. Não ficou lá aquelas coisas, principalmente para os fãs de RPG que compraram o jogo, que aprenderam a lição, né? Se você é um fã assíduo de jogos RPG, nunca compre um jogo de luta. Outro exemplo de beat'em up pioneiro que se aventurou na arena dos jogos de luta é Golden Axe The Duel. Mais diferente dos outros títulos que eu mostrei no vídeo, esse aqui sim se deu muito bem e conseguiu entregar uma boa experiência de jogo. Os principais pontos positivos aqui são cenários e personagens bem trabalhados, com detalhes bem fiéis mesmo ao Golden Axe original. Sem contar que era exclusivo do Sega Saturn, né? Um console famoso pelo seu desempenho em jogos desse gênero. Porém, o que era sua vantagem também acabou sendo seu fracasso, já que as baixas vendas do Sega Saturno contribuíram para Golden Axe The Duel não ir tão longe quanto a Sega desejava, e mesmo com críticas positivas, não conseguiu competir com jogos de luta dos anos 90. Era bem difícil, né? Nos anos 90 tinha muito jogo bom de luta. Quem sabe se a Sega tivesse insistido mais nessa linha, né? Talvez Golden Axe The Duel seria um dos fighting games mais jogados atualmente. Será? Nunca saberemos. Em 2001, Digimon recebia seu primeiro fighting game, Digimon Rumble Arena, um jogo estilo Super Smash Bros, mas com Digimons lutando. A ideia até que era boa e os personagens estavam extremamente em alta naquela época, todo mundo sabia quem era e o nome dos Digimons e tudo mais, o que garantiu o sucesso do título, que teve várias sequências. Tinha todos os Digimons famosos que conhecíamos no anime, com direito a Digievolução e tudo mais. Hoje em dia, Digimon não tem mais aquele peso que tinha entre os fãs, e consequentemente os jogos mais recentes não tiveram tanto sucesso. Porém, o primeiro Digimon Rumble Arena ainda fica na memória dos jogadores como um game de luta de uma franquia totalmente diferente. E o
por último, vou falar de Star Wars, uma franquia com inúmeros jogos com estilos diferentes e um fight game não poderia ficar de fora. O desenvolvimento desse título foi feito internamente pela LucasArts, isso aconteceu em 1997 e foi o primeiro jogo de luta e o primeiro título de PlayStation da empresa, o que apresentou muitos desafios. Depois do lançamento, o jogo foi recebido com algumas críticas negativas devido aos movimentos lentos e desequilibrados dos personagens, embora o conceito básico de combinar combate em armas e corpo a corpo tenha sido bem elogiado. Personagens, cenários e história ficaram excelentes, já a jogabilidade não dá para dizer a mesma coisa, e isso acabou fazendo a LucasArts focar mais em outros jogos de Star Wars com outros estilos e dar um tempo em fighting games. Alguns anos depois, claro, até houve alguns outros jogos de luta de Star Wars, mas com certeza não é o forte da franquia. Um torneio de luta geralmente é criado para entreter o público, mostrar quem são os melhores e premiar o campeão, seja com um troféu, com fama ou com dinheiro. Mas no mundo dos games a coisa é um pouco diferente. Geralmente esses torneios são usados como um pano de fundo para outros propósitos, seja para um bem maior ou para dominar o mundo. Os torneios nos games têm um significado diferente. E no vídeo de hoje eu separei 5 desses grandes torneios só para os games de luta. Vou mostrar o torneio em si e explicar qual o seu verdadeiro propósito. Número 1, Guerra Galáctica. Pra você que saía na porrada com o seu irmão ou com seus amigos por causa de videogame, saiba que você pode ser chamado para o torneio Guerra Galáctica em Cavaleiros do Zodíaco, e quem sabe até, né, se tornar um Cavaleiro de Ouro. Claro que isso é uma brincadeira, até porque duvido que você consiga despertar o Cosmo. Bom, a Guerra Galáctica faz parte do enredo dos jogos e do anime Cavaleiro do Zodíaco, e é um torneio criado pela Fundação Graad, um orfanato ali, fundado por Mitsumasa Kido, o avô de Saori. Saori vocês conhecem, né? A Athena mais bonitona que você verá na mitologia grega. Assim como no anime e nos games, esse torneio reuniu os órfãos que estavam sendo cuidados pela fundação e que conseguiram retornar vitoriosos de seu treinamento. Cada um teve um treinamento diferente e quando retornaram eram conhecidos como Cavaleiros de Bronze. Ou seja, todos os competidores eram irmãos de consideração. O vencedor da Guerra Galáctica leva para casa um belo prêmio, a mais poderosa das armaduras de ouro, a armadura de Sagitário. Ah, mas espera lá, Raul, você tá falando só do anime, né? Onde isso aconteceu no videogame? Bom, existem vários jogos sim de Cavaleiro do Zodíaco por aí, e todos são baseados no anime, porém, somente alguns deles é citado esse torneio, a Guerra Galáctica. Tem o Sanseiya Ogon Dentetsu, ou sei lá como se pronuncia isso, um jogo de 1987 para o Nintendinho, e Ogon Dentetsu Hem Perfect Edition, de 2003, lançado para o WonderSwan, dois jogos antigos aí do Cavaleiro do Zodíaco, que citam exatamente como foi a Guerra Galáctica nos animes. Os outros jogos também é citado, porém não é focado somente no torneio. Bom, pela dimensão, né, da Guerra Galáctica, com certeza ela se qualifica para o vídeo de hoje. Número 2, The King of Fighters. O próximo grande torneio dos games de luta que eu separei para o vídeo de hoje é The King of Fighters, aquele torneio que quase todos se acham os fortões, porém se borram de medo na hora de lutar contra o Rugal. Pois é, mas se você acredita que Rugal foi o criador do primeiro torneio The King of Fighters, está redondamente enganado. Acredite se quiser, a competição mais famosa da SNK teve sua primeira edição, cronologicamente falando, em Art of Fighting 2 e foi organizada por Gizzy Howard. Sim, o Gizzy mesmo, famosão ali de KOF. Mas calma aí, se você tá confuso, não tem problema, fica tranquilo que eu resumo tudo pra você. A história do torneio começa quando Gizzy Howard, um poderoso chefão do mundo dos crimes, decide criar uma competição de artes marciais. E sua intenção é achar lutadores fortes o suficiente para ajudá-lo a governar Town, uma cidade que desde os anos 70 é governada por criminosos. Ele queria tirar os criminosos do poder e colocar os criminosos
dele no poder, né? Só que a primeira edição do torneio foi vencida por Ryu Sakazaki, o Ryu loiro da SNK, e entrou na competição buscando vingança pelo sequestro de sua irmã. Nem tinha Rugal aqui, né? Só em The King of Fighters 94, finalmente entra em cena o chefão mais temido de todos, Rugal Bernstein, ou mais conhecido como Rugal Apelão. E olha como esse cara é macabro. Rugal transformava seus adversários em estátuas. Sim, ele transformava todo mundo em estátuas mesmo, literalmente. E a fim de aumentar a sua coleção de pessoas petrificadas, decide reviver a famosa competição de artes marciais. E confiando nos seus poderes, Rugal muda as regras do torneio. Agora as lutas são por equipe de 3 lutadores. Isso que é confiança, né? Ou isso que é apelação, não é mesmo? O cara podia ir sozinho contra 3 pessoas. The King of Fighters, devido à sua fama e o Rugal apelão, é e sempre será um dos maiores torneios de lutas de todos os games. Número 3, Street Fighter. Não existe um vídeo sobre torneios de luta sem a participação de Street Fighter. Esse fez a alegria da molecada, desde os Street Fighters de rodoviária até o duvidoso Street Fighter The Movie. Independente da versão, todo mundo gosta desse jogo. Porém, para o vídeo de hoje eu vou focar mais no Street Fighter 2, pois lá é o berço de The World Warrior Tournament, torneio que reúne os melhores do mundo em busca do mais forte. E a história do porquê esse torneio foi criado eu vou te explicar agora. Mr. Bison, como era conhecido antes da internet, planejava dominar o mundo e para isso resolve criar um torneio com os melhores lutadores do planeta. Sua intenção era fazer uma lavagem cerebral neles e obrigar todos a trabalharem para Shadaloo, uma organização criminosa comandada pelo vilão. O chefão de Street Fighter tinha tudo planejado, mas não contava com a participação de Akuma no torneio. Bom, o Akuma nem chega a participar do torneio em si. Em vez disso, vai até a Tailândia e com apenas um golpe, o Shungoku Satsu. Esse golpe que vocês estão vendo aí, ele mata o Bison, que simplesmente não teve nenhuma chance contra o grande demônio, né? Como o Akuma é conhecido. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o Akuma, vou deixar o link na descrição caso você queira assistir depois. E assim como vários outros jogos de luta, o enredo também é meio confuso. Só que de uma coisa eu não tenho dúvida, The World Warrior Tournament de Street Fighter tinha que aparecer nesse vídeo, pois é um dos maiores torneios de luta dos games. Número 4, Mortal Kombat. Com certeza Mortal Kombat é o torneio mais importante do mundo, digo, dos mundos, né? Isso porque o que está em jogo nesse torneio é o destino de cada reino, o destino de cada mundo. Inclusive o nosso planeta está nessa aposta. Nessa época Shao Kahn estava metendo o pé, né, e dominando cada reino. E para manter o equilíbrio, os deuses ancestrais decidem criar o Mortal Kombat, um torneio com os melhores lutadores de cada mundo. Assim Shao Kahn não poderia sair conquistando um reino atrás do outro, não ao menos que ele tenha vencido 10 torneios consecutivos. Só que isso não foi suficiente pro apelão aí, né? Shao Kahn saiu vencendo cada torneio e fundindo todos os reinos conquistados. Por onde ele passava, ele se tornava o imperador. Toda essa história aí, todo o enredo, eu explico aqui mesmo no canal, nos vídeos sobre o Shao Kahn, sobre a Sindel e sobre a Kitana. Também deixarei os links desses vídeos aí na descrição para você assistir depois. Bom, voltando aqui para o torneio, Raiden convocou os melhores guerreiros da Terra para combater esse apelão. Não só ele, né? Também todos os subchefes, Shang Tsung, Goro, Motaro e por aí vai, a coisa só piora. E o destino do reino terrestre estava traçado, faltava uma única vitória para Shao Kahn conquistar a Terra. Foi aí que Liu Kang apareceu com toda a sua sabedoria e citou uma frase assim: Liu Kang vence o torneio, Shao Kahn fica todo nervosinho, cria um novo torneio mais falso que nota de R$3 e assim começa toda a bagunça que acontece no enredo de MK. Todo jogo se passa a partir daí. Pra você ter ideia, o negócio é tão confuso que aqui no canal tem mais de 30 vídeos sobre os personagens de MK, contando todo o enredo, inclusive a história de cada jogador, a história por trás do torneio e tudo mais. Tá o link na descrição, assista lá depois também. Número 5, King of Iron Fist. E
por último eu escolhi o The King of Iron Fist Tournament, um torneio que se passa no mundo Tekken, organizado pela Mishima Zaibatsu, um conjunto de empresas da família Mishima. Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, já está sabendo bastante sobre o assunto, né? Pois também tem uma série aqui somente dos personagens Tekken. Mas e o torneio, Raul? O que tá em jogo nele? Bom, nos primeiros torneios Tekken, o grande vencedor levava apenas uma nota preta e uma grana para casa. Mas a partir do quarto torneio em diante, a coisa ficou mais interessante, pois o campeão agora também recebe as propriedades da Mishima Zaibatsu, ou seja, o vencedor se torna o dono de todas as empresas Mishima. Além de rico, o cara se torna todo poderoso, né? Pelo menos no mundo dos negócios. O primeiro torneio Tekken foi criado por Heihachi Mishima, com o intuito de reunir os combatentes mais fortes do planeta, para assim conseguir dar um golpe de estado, dominando as forças armadas aí dos outros países. Como se já não bastasse ser o dono do maior conglomerado de empresas do mundo, Heihachi queria ainda mais poder. Eita velhinho ambicioso, né? O pior é que Heihachi e Jin Kazama são os maiores vencedores do torneio, cada um venceu 2 vezes. Era mais fácil fazer um torneio só com os Mishimas, né? Já que nenhum outro lutador conseguiu ser páreo para a família. E devido à força e personalidade de cada personagem desse jogo e pela apelação aí dos chefões, The King of Iron Fist Tournament foi classificado para o vídeo de hoje. Um dos clássicos mais jogados entre os games de luta, Street Fighter 2. Round 1, fight! Esse título chamou tanta atenção que, se você contar apenas o Street Fighter 2 The World Warrior, aquele original, já encontra pelo menos 12 portes lançados em inúmeras plataformas. Uma dúzia já é porte pra caramba, né? Mas se você incluir muitos lançamentos diferentes, como Super Street Fighter, Hyper, o Turbo, Super Turbo, HD Remix e muitos outros, o número vai aumentar drasticamente. O Street Fighter 2 foi portado para consoles como ZX Spectrum, Commodore 64 e muitos outros famosos e não famosos. Tem muito porte mesmo. Todo mundo queria e quer jogar Street Fighter 2 até hoje, por isso esse jogaço se classificou para o vídeo de hoje. Round 1, fight! Hadouken! Hadouken! Se você clicou nesse vídeo para ver jogos estranhos, sinto muito, pois os estranhos são ótimos demais, perto dessas bizarrices que vão aparecer no vídeo. Para o conteúdo de hoje, vou mostrar somente jogos de luta, mas não são os jogos clássicos que todo mundo conhece, como KOF, MK, Street Fighter, por exemplo. Separei somente as versões mais estranhas e até bizarras, então fique de olho bem aberto aí durante o vídeo para ter certeza que não vai jogar nenhum desses títulos mesmo sem querer. Vou começar com Sumotori Dreams, onde o objetivo é derrubar seu oponente desajeitado de cima de um ringue. Os lutadores são estranhos não só pela aparência, mas também pela movimentação e coordenação aleatória desses caras quadradões. Parece até que eles tomaram todas em algum boteco lá do Minecraft antes da luta e por isso mal conseguem parar em pé. Você escolhe entre 4 personagens que são idênticos exceto pelas cores, e a trilha sonora do game é quase zero. Isso até ajuda, né, a evitar você jogar ainda mais esse título horrível. Acho que eles economizaram no som para poder se dedicar na bizarrice. Se foi isso mesmo, eles concluíram esse jogo com maestria. Esse game aqui do Super Nintendo, Mega Drive e 3DO não é só um jogo ruim, mas talvez o pior jogo de luta desses consoles. Para começar, não temos lutadores convencionais, e sim um monte de bolinhas empilhadas que formam um bonequinho esquisito que se desfaz a cada golpe. O jogo ainda proporciona vários formatos de lutadores para que você não enjoe vendo apenas uma coisa feia em formato de bolinhas empilhadas. Você tem que ver várias coisas feias de todos os formatos. Pior que os jogadores mesmo, só os cenários, que além de ser simplista demais mesmo para um jogo em 16 bits, ainda contém um telão ao fundo que fica passando imagens estranhas que não tem nada a ver com o título. Ou se tem alguma mensagem obscura nessas imagens, eu nem quero saber, né? Esse título aqui é tão ruim que eu quero passar longe. Imagine só a alegria de quem escolheu esse jogo lá nos anos 90 só pela capa. Bom, mas se você é aquele tipo de masoquista de carteirinha, então sinta-se à vontade para jogar Balls 3D, porque é um jogo de luta 100% estranho.
saindo de um jogo de luta feito de bolinhas, vamos para um game feito de massinha, pois Last Apostle Puppet Show, ou Show de Marionetes do Último Apóstolo, é um jogo bem estranho. Só pelo nome você já percebe como o jogo é, né? Pra você ter ideia, em alguns lugares do mundo, esse jogo era chamado de Chinese Exorcist, ou Exorcista Chinês. Vai vendo como esse jogo era tratado no mundo afora. E eles têm razão, porque esses bonequinhos aí parece que estão sendo controlados pelo próprio capiroto. Olha que coisa feia. Esse título foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo digitalizado, e foi lançado em 1988. E você sabe o que esse jogo, ou pelo menos esses personagens me lembram? Aquele episódio do Chapolin Colorado que tinham duendes que eram fantoches bem sinistros que dão medo mesmo se eu assistir esse episódio hoje. Você lembra desse episódio? Dava calafrios, né? E esse game aqui me deu até um jeito ruim por causa desses fantoches bizarros. Um jogo de luta lançado em 1995 para o MS-DOS prometia diversão e entretenimento mesmo antes do lançamento, mas quando saiu os jogadores perceberam da pior forma possível qual era o real significado de um jogo estranho. A única coisa positiva desse título são os Fatalities, que foram copiados de Mortal Kombat, mas de resto, meu filho, foi só decepção. E a história é a seguinte: uma organização extraterrestre conhecida como o Conselho abduziu seres de vários planetas que eles classificaram como muito violentos, inclusive foram 2 humanos para lá. O Conselho trancou todos em uma nave e ordenou que lutassem entre si até a morte. Quem perdesse a luta teria seu planeta destruído, e aí eles não tinham escolha, né? Era lutar ou lutar. Cada cenário tinha um tema de fundo ali que remetia o planeta natal de cada lutador, talvez para lembrar o lutador o que estava em jogo caso eles perdessem a luta. Até aí tudo bem, porém os criadores esqueceram de deixar os jogadores dispostos a querer jogar. O jogo era tão ruim que ninguém queria jogar, pois além da movimentação travada, o jogo só parecia uma cópia mal feita de outros títulos da época com personagens desproporcionais. Tinha muito jogo digitalizado nos anos 90, alguns bons, alguns mais ou menos e alguns horríveis. Esse aqui foi classificado como horrível. Ficou tão ruim que para muitos jogadores lá nos anos 90, explodir o próprio planeta ao invés de jogar esse título não estava fora de cogitação. Com certeza esse vai ser o jogo de luta mais excêntrico desse vídeo. Dong Dong Never Die tem todo tipo de personagens, desde os mais horríveis até os mais estranhos. E toda a captura de movimentos aqui parece que foi feita no fundo do quintal na casa de alguém. Mas a bizarrice foi tão longe que até o próprio Mario aparece como personagem jogável. E o baixinho bigodudo aí tem golpes que fazem referência ao Akuma de Street Fighter. Mais aleatório que isso não existe. Tá, existe sim, porque aqui a coisa pior. O game é de 2009 e o enredo é uma paródia do filme O Exterminador do Futuro 2 e fala da guerra entre humanos e máquinas. Aí mostra a Skynet enviando T-880, que aqui se chama Sheng Huanan, para matar o líder humano Dong Dong. É até engraçado, bizarro, falar essa frase é bizarra, imagina jogar o jogo, né? O título saiu primeiro como um CD de uma revista asiática de games e depois foi lançado oficialmente na internet em 2011. Não que alguém se importe com essa informação, já que esse jogo é terrivelmente estranho. E por último, entre os piores e mais estranhos jogos de lutas das antigas está Street Fighter. Mas não é exatamente esse Street Fighter que está no vídeo não, e sim esse aqui. Aquele baseado no filme que é baseado no jogo, o Street Fighter The Move The Game. Nem sei dizer pra você o que é pior, o jogo ou o filme. Eu acho que é o jogo, ou é o filme. Ah, sei lá, comenta aí qual dos dois você acha pior. Agora pense comigo, se o filme foi um fiasco, imagine o jogo do filme, que usou digitalização de personagens e cenários todos retirados diretamente do filme. É a receita do fracasso, né? Claro que se olhando assim, à primeira vista, de relance, distraído, o game aparenta ser jogável, mas na hora do fight mesmo, na hora do vamos ver, aí é que é o problema, a bizarrice visual nem é a parte ruim. Para começar, os comandos nem obedecem direito, o que já dificulta dar um especial ou uma sequência de golpes.
E as músicas são remix retirados do próprio filme, e ficou daquele jeito, né? Uma bosta. Vai engolir todas as suas palavras, Kyle. Quando quiser, idiota. E os personagens então? Como eu explico isso para o meu filho? Sei lá, olha que eu jogava nos anos 90, meu filho. Não dá, né? Olha esse Blanca aí, parece um surfista ruivo com febre amarela depois de um treino do exército. Horrível. E olha que tem gente que gosta desse jogo. Eu só consigo pensar que esses players provavelmente não tem nada a perder na vida ou estão querendo pagar algum tipo de pecado bem cabuloso. Fizeram alguma coisa muito terrível e estão querendo pagar esse pecado em vida jogando esse game. Só pode, né? Tá, posso ter exagerado, o jogo pode também não ser tão horrível assim, só muito ruim mesmo. Mas o que me pegou na época é que os jogadores realmente aguardavam um jogo bom de Street Fighter. Imagine só, o auge ali de Street Fighter 2 e seus relançamentos lá nas locadoras, e a Capcom anuncia um jogo novo. Claro, você vai pensar que é um jogo muito bom, só que no lugar disso, vem isso. Resumindo, a decepção foi grande demais, e mesmo o jogo não sendo o mais estranho dos anos 90, ele se torna bizarro só pela sua rejeição. Jogo Mortal Kombat Shaolin Monk, o MK que se diferenciou das versões de luta convencionais e ainda assim conquistou um público fiel. Mas Shaolin Monks foi o que mais fez sucesso, não era um jogo de luta e ainda assim conquistou uma grande base de fãs. Mas e se quando o jogador estivesse jogando o MK Shaolin Monks, batesse aquela vontade de jogar um MK clássico de luta? Bom, os desenvolvedores pensaram nisso e por isso é possível desbloquear o MK2 Arcade completo aqui em Shaolin Monks. Para isso é só estar lá na tela de título e fazer o código conforme o seu console. Fazendo isso vai liberar o MK2 versão arcade no menu Content, aí é só jogar até fazer calo no dedo. Esse segredo aliás se encaixa bem no vídeo anterior que eu fiz aqui no canal de jogos escondidos no menu principal dos games, e se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o card aí no final, assista lá depois também, beleza? E claro, né, na próxima vez que você jogar MK Shaolin Monks, aproveite para dar uns fatalities desbloqueando o MK2 no menu principal. O vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo de 7 spin-offs de jogos de luta que não são jogos de luta. Não é uma sequência, então você pode assistir aquele primeiro, depois esse, ou esse depois aquele, não tem problema, beleza? O tema é o mesmo, mas os jogos são diferentes, então vamos lá. Vou iniciar a lista com The King of Fighters, esse nem tem o que apresentar, né? É um clássico game de luta renomado desde os anos 90, tem personagens marcantes e sequências lançadas até os dias atuais, um verdadeiro fighting game. Até que em 1998 a SNK decidiu sair um pouco da linha e lançou The King of Fighters Kyo, um visual novel com elementos RPG, bem diferente do que conhecemos em The King of Fighters. Além das toneladas de texto típico de um RPG, as batalhas são enquadradas como jogos de luta clássicos. Só que você não luta, em vez de chutes e socos, os personagens vão atacando em turnos. Você escolhe um comando ali no menu e vai dando dano no seu inimigo, bem estilo RPG mesmo. Ele conta com a história entre o KOF 96 e o KOF 97, e apesar da pouca fama, ainda ganhou um relançamento em 2007 para o PSP. Pode até ter uma história legal e uma boa proposta para um RPG, achei bem legal nesse sentido, mas eu ainda prefiro a pancadaria original de The King of Fighters. Outro game de luta sem luta é o Guilty Gear Judgment. Aqui no lugar de arenas de batalhas, igualzinho tinha lá em Guilty Gear original, temos um beat'em up em 2D com vários personagens da série. Esse jogo aqui foi lançado em 2006 para o PSP e é um spin-off do primeiro game lá de 1998. Eu achei os gráficos bem bonitos, eu gosto muito desse estilo pixelado e todo colorido, e beat'em ups já estavam em falta em 2006, então Guilty Gear Judgment
quebrou um galho no portátil e foi até considerado o melhor da E3 daquele ano. O único problema é que ele ficou preso no portátil da Sony. Como é exclusivo do PSP, o título não teve tanto alcance nem tanta fama assim. Ficou apenas conhecido como um spin-off de um jogo de luta que não era um jogo de luta. Quando falamos de jogos de luta épicos das antigas, vários nomes vêm à mente com certeza, e eu garanto que um desses nomes que veio à sua mente aí é Samurai Shodown, lá de 1993. Outro nome de peso da SNK e um exímio jogo de luta. Porém, já naquela época, a SNK já tinha suas manias de transformar jogos de luta em RPG, e lançou o Shintetsu Samurai Spirits Bushido Hetsuden. Mais ou menos assim é o nome gigantesco, e é um RPG baseado em turnos com personagens da série Samurai Shodown. Título lançado no Neo Geo CD e depois portado para o PS1 e Sega Saturn, e todos exclusivos do Japão. A configuração básica do jogo é semelhante à maioria dos RPGs. Os personagens exploram o mapa, entram em cidades e masmorras, enquanto batalham em turnos, enquanto o menu ali permite você equipar armaduras e acessórios, tá? Qualquer item ali, assim como qualquer outro RPG. Totalmente diferente daquele Samurai Shodown de luta que nós tanto jogamos. E falando em jogos totalmente diferentes, existe um game estilo puzzle / Tetris, que é um spin-off de Street Fighter 2 Turbo, e foi lançado para arcade em 1996, intitulado Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Sim, o nome parece Street Fighter, mas é tipo um Tetris. Nada de Hadouken ou Shoryuken, só blocos de montar, todos coloridos, enquanto os lutadores até ficam ali na tela aguardando você terminar o game. Só quando alguém vencer uma partida, vencer esse quebra-cabeça, aí sim o vencedor dá um golpe no perdedor, mas só fica por isso mesmo, é o máximo de luta, é o mais perto de luta que você vai conseguir aqui. Se você gosta de jogos de luta de Street Fighter e também gosta de Tetris, tem que jogar Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Não contente com apenas os seus spin-offs de RPGs de jogos de luta, a SNK também tentou a sorte com um game chamado The King of Fighters for Girls, que não tem nada de luta mesmo, passa bem longe do estilo The King of Fighters que conhecemos. Na verdade, esse título é um simulador de namoro lançado para Android e iOS. E ele tem sim vários e vários personagens do KOF, mas nenhuma luta. É só pra você treinar ali uma conversa pra chegar no seu parceiro. É um simulador de namoro mesmo. Se você quer aprender aí a chegar em alguém num futuro namoro, é só jogar KOF for Girls. Agora, se você procura um jogo de luta, não tem nada a ver com esse aqui. Mais uma vez, a Capcom e a Namco lançou um crossover com seus personagens principais de jogos de luta, só que nesse spin-off, lançado em 2005, exclusivamente para o PS2, só temos batalhas estilo RPG tático e bastante história. Luta mesmo não tem. Bom, as lutas até acontecem no game, mas você não controla os personagens diretamente, e sim através de decisões tomadas no menu. Esse jogo é chamado muitas vezes de Namco vs Capcom, mas na verdade a pronúncia correta é Namco Cross Capcom, já sinalizando aí que é um crossover. E mesmo com estilo diferenciado, foi um dos jogos mais vendidos no início do lançamento. Não chegou a superar, claro, os games de luta nem da Namco nem da Capcom, mas é lembrado até hoje como um spin-off desses dois clássicos que não era um jogo de luta. E para encerrar, tem uma menção honrosa para o minigame de Mortal Kombat Armageddon. E aqui não temos um spin-off de jogos de luta, é apenas um minigame que fica dentro desse fighting game. Eu nem ia colocar esse jogo na lista, mas ele foi tão citado pelos inscritos que eu resolvi falar aqui. Valeu pessoal, vocês são demais. E aqui entre as lutas e a história do game, podemos jogar partidas de kart dentro do jogo, no estilo Mario Kart mesmo, só que com carros e personagens padrão MK. Aposto que você já ouviu falar muito desse minigame.
Bom, só que antes desse MK Kart havia outro minigame em Mortal Kombat Deception, chamado Puzzle Combat, só que no estilo Tetris, e enquanto os personagens de MK ficavam no meio da tela, o combate só acontecia mesmo se você vencesse aquele puzzle, muito parecido com o jogo Super Puzzle Fighter 2 que eu citei agora há pouco. Bom, esses dois são minigames e não spin-offs de jogos de luta, mas valeu a pena citar aqui porque o comentário de vocês foi muito legal, eu gostei muito da participação de vocês no vídeo passado, então eu queria citar aqui para vocês verem que eu sempre tô de olho nos comentários e agradeço muito a participação de todos. Aliás, quem não assistiu a primeira parte, o vídeo 1 desse aqui, vou deixar o link na primeira linha da descrição e um card aparecendo aí no final. Mas claro, antes de sair, deixa aquele like e se inscreva se for novo por aqui. Isso ajuda demais o nosso canal nostálgico aqui no YouTube. Agora sim, encerrando por aqui e até a próxima. Fui!